As Forças Armadas Portuguesas são um pilar essencial da defesa nacional e constituem a estrutura do Estado que tem como missão fundamental garantir a defesa militar da República. As Forças Armadas obedecem aos órgãos de soberania competentes, nos termos da Constituição e da lei, e integram-se na administração direta do Estado, através do Ministério da Defesa Nacional. Os órgãos do Estado diretamente responsáveis pela defesa nacional e pelas Forças Armadas são os seguintes: A. Presidente da República, B. Assembleia da República, C. Governo, D. Conselho Superior de Defesa Nacional. Os órgãos responsáveis pelas Forças Armadas e pela componente militar da Defesa Nacional são: A. Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, B. Os chefes do Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea. O Ministro da Defesa Nacional é politicamente responsável pela elaboração e execução da componente militar da política de defesa nacional, pela administração das Forças Armadas e resultados do seu emprego. Os órgãos de consulta em matéria de defesa nacional são o Conselho Superior Militar e o Conselho de Chefes de Estado-Maior. A atuação das Forças Armadas desenvolve-se no respeito pela Constituição e pela lei, em execução da política de defesa nacional definida e do conceito estratégico de defesa nacional aprovado, e por forma a corresponder às normas e orientações estabelecidas nos seguintes documentos estruturantes: A. Conceito Estratégico Militar, B. Missões das Forças Armadas, C. Sistema de Forças, D. Dispositivo de Forças. O Conceito Estratégico Militar, decorrente do Conceito Estratégico de Defesa Nacional aprovado, define as grandes linhas conceptuais de atuação das Forças Armadas e as orientações gerais para a sua preparação, emprego e sustentação. O conceito estratégico militar: A. Elaborado pelo Conselho de Chefes de Estado-Maior, B. Aprovado pelo Ministro da Defesa Nacional, C. Confirmado pelo Conselho Superior de Defesa Nacional. Incumbe às Forças Armadas as missões garantir a soberania, a independência nacional e a integridade territorial do Estado, participar, colaborar, executar missões que envolvam missões militares internacionais para compromissos do Estado, humanitárias e de paz, para garantir a salvaguarda da vida e dos interesses dos portugueses. Cooperação técnico-militar, combate a agressões ou ameaças transnacionais, de proteção civil quando se verifique o estado de sítio ou de emergência, as missões específicas das Forças Armadas. A. Projeto do Conselho de Chefes de Estado-Maior, B. Elabora, proposta do Ministro da Defesa Nacional, C. Aprovadas pelo Conselho Superior de Defesa Nacional. O sistema de forças define o conjunto de capacidades que devem existir para o cumprimento das missões das Forças Armadas, identificando os tipos e quantitativos de forças e meios, tendo em conta a sua adequada complementaridade operacional. O sistema de forças: A. Projeto do Conselho de Chefes de Estado-Maior, B. Elabora, proposta do Ministro da Defesa Nacional, C. Aprovadas pelo Conselho Superior de Defesa Nacional. O dispositivo de forças estabelece a relação entre os comandos operacionais, forças, unidades e meios da componente operacional do sistema de forças com as infraestruturas ou elementos da componente fixa do sistema de forças que lhes dão suporte. O dispositivo de forças
A. Proposto pelo Conselho de Chefes de Estado-Maior. B. Aprovado pelo Ministro da Defesa Nacional. A organização das Forças Armadas tem como objetivos essenciais o aprontamento eficiente e o emprego operacional eficaz das forças no cumprimento das missões atribuídas, regendo-se por princípios de eficácia e racionalização. A organização das Forças Armadas baseia-se numa estrutura vertical e hierarquizada, cujos órgãos se relacionam através dos seguintes níveis de autoridade: A. Hierárquica, B. Funcional, C. Técnica, D. Coordenação. A autoridade hierárquica é a linha de comando que estabelece a dependência de um órgão ou serviço na estrutura das Forças Armadas em relação aos órgãos militares de comando das Forças Armadas. A autoridade funcional é o tipo de autoridade conferido a um órgão para superintender processos, no âmbito das respectivas áreas ou atividades específicas, sem que tal inclua competência disciplinar. A autoridade técnica é o tipo de autoridade que permite a um titular fixar e difundir normas de natureza especializada, sem que tal inclua competência disciplinar. A autoridade de coordenação é o tipo de autoridade conferida aos órgãos subordinados, a qualquer nível, para consultar ou coordenar diretamente uma ação com um comando ou entidades, dentro ou fora da respectiva linha de comando, sem que tal inclua competência disciplinar. A estrutura das Forças Armadas compreende: A. O Estado-Maior-General das Forças Armadas. B. Os 3 ramos das Forças Armadas. C. Os órgãos militares de comando das Forças Armadas, são o CENFA e os SEMES. D. Os órgãos militares de conselho. O ENFA tem por missão geral planear, dirigir e controlar o emprego das Forças Armadas no cumprimento das missões e tarefas operacionais que a estas incumbem, assim como garantir as condições para o funcionamento do ensino superior militar e da saúde militar, nos termos da lei. O ENFA constitui-se como o quartel-general das Forças Armadas, compreendendo o conjunto das estruturas e capacidades adequadas para apoiar o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas no exercício das suas competências. O ENFA é chefiado pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e compreende: A. O Comando Conjunto para as Operações Militares. B. Os comandos dos Açores e da Madeira. C. Os órgãos de direção e de Estado-Maior. D. O órgão de informações e de segurança militares. E. A Direção de Saúde Militar. F. Os órgãos de apoio geral. No âmbito do ENFA inserem-se ainda na dependência direta do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, regulados por legislação própria: A. O Instituto Universitário Militar. B. As missões militares no estrangeiro. O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas é o principal conselheiro militar do Ministro da Defesa Nacional e o chefe de mais elevada autoridade na hierarquia das Forças Armadas. O CENFA é: A. Nomeado e exonerado pelo Presidente da República. B. Proposta do Governo. C. Audição, através do Ministro da Defesa Nacional, do Conselho de Chefes de Estado-Maior. No último mês do mandato do CENFA, o Governo iniciar o processo de nomeação para o novo CENFA por forma a permitir a substituição imediata do respectivo titular.
O CENFA é substituído, na sua ausência ou impedimento, pelo chefe do Estado-Maior do ramo em funções há mais tempo. Os ramos das Forças Armadas são comandados pelo respectivo chefe do Estado-Maior e compreendem: a. o Estado-Maior, b. os órgãos centrais de administração e direção, c. o comando de componente, d. os órgãos de conselho, e. os órgãos de inspeção, f. os órgãos de base, g. os elementos da componente operacional do sistema de forças. Compete aos chefes do Estado-Maior de cada ramo, entre outras, dirigir, coordenar e administrar o respectivo ramo. Os chefes de Estado-Maior dos ramos são: a. nomeados e exonerados pelo Presidente da República, b. proposta do Governo, a qual deve ser precedida a c. audição, do Ministro da Defesa Nacional ao CENFA. O Conselho de Chefes de Estado-Maior é o principal órgão militar de caráter coordenador e é composto por a. CENFA, b. chefes de Estado de cada ramo. Em cada um dos ramos das Forças Armadas existe um Conselho Superior do ramo, presidido pelo respectivo chefe do Estado-Maior. Dos atos do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e dos chefes de Estado-Maior dos ramos não cabe recurso hierárquico. Em estado de guerra, as Forças Armadas têm uma função predominante na defesa nacional e o país empenha todos os recursos necessários no apoio às ações militares e sua execução, declarada a guerra. O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas assume o comando completo das Forças Armadas. Em estado de guerra, o Conselho de Chefes de Estado-Maior assiste, em permanência, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e os chefes de Estado-Maior dos ramos são nomeados, de entre almirantes, vice-almirantes, generais ou tenentes-generais, na situação de ativo, por um período de 3 anos, prorrogável por 2 anos. As promoções dos oficiais generais: a. o chefe do Estado-Maior, houve o Conselho Superior do Ramo, b. deliberação do Conselho de Chefes de Estado-Maior, sob proposta do chefe do Estado-Maior, c. aprovação pelo Ministro da Defesa Nacional, d. confirmação pelo Presidente da República. As promoções até ao posto de coronel efetuam-se exclusivamente no âmbito das Forças Armadas, ouvidos os órgãos de conselho dos ramos.